Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 12. Falsa espiral ou espiral policêntricas. Traçados e construções. Espiral. Definições. O que é uma espiral? Espiral é uma linha curva plana aberta gerada por um ponto móvel que gira em torno de um ponto fixo chamado polo e que dele se afasta de maneira uniforme. Quanto aos desenvolvimentos, classificam-se em dextrogira, do latim dexter, direita, e giros, giro, gira para a direita, sentido horário. E sinistrogira, que também vem do latim sinistra, esquerda, e giros, giro, que gira para a esquerda, sentido anti-horário. Ok? Veja os exemplos: dextrogira e sinistrogira. Bom, sendo a espiral uma linha curva que se desenrola no plano de modo regular, a partir de um ponto, e dele afastando-se gradualmente, então as curvas espiraladas, que se formam em relação a mais de um ponto, são chamadas de falsa espirais ou espirais policêntricas, tais como espiral de 2 centros, espiral de 3 centros, espiral de 4 centros ou de N centros, regulares e irregulares. Bom, vamos ver a seguir os traçados dessas espirais passo a passo, ok? Espiral. Traçados. Desenvolver duas espirais. Uma dextrogira, sentido para a direita, e outra sinistrogira, sentido para a esquerda, de 2 centros. Exemplos passo a passo. Bom, vou criar 2 pontos. Ponto 1 e ponto 2. Para eu traçar essa espiral, eu tenho que traçar uma linha reta, uma linha qualquer, passando pelo ponto 1, 2. Observe. Tracei uma linha reta R, ok? Pronto. Vou centrar o compasso no ponto 1, abertura 1, 2, traço uma linha curva achando o ponto 3 na reta. Observe, achei o ponto 3. Agora eu vou centrar o compasso no ponto 2, vou pegar essa linha lá no ponto 3 e vou dar uma sequência e vou achar o ponto 4 nessa linha reta. Observe, ponto 4, estou girando para a direita, ok? Vou centrar o compasso no ponto 1, abertura 1, 4, e vou continuar girando para a direita e vou achar o ponto 5 nessa linha reta. Observe, ponto 5, certo? Agora eu vou centrar o compasso de novo no ponto 2, abertura até o 5, e vou dar sequência à minha linha curva. E paro aí no meio do caminho. Observe que ela vai abrindo espaço. Dou uma paradinha aí, senão acaba o caderno, certo? Essa é uma espiral dextrogira. Olha que está o sentido para a direita. Dando continuidade, vamos traçar agora a sinistrogira, sentido contrário, anti-horário. Eu tenho também 2 pontos, 2 centros, 1 e 2. O que é que eu vou fazer? Traçar uma linha reta qualquer. Essa linha vai chamar linha S. Pronto, tracei uma linha S. Agora eu vou centrar o compasso no ponto 1, abertura 1, 2, vou girar para a esquerda, porque essa aí é anti-horário, para a esquerda, ok? Observe, ponta seca no ponto 1, abertura 1, 2, giro para a esquerda e acho o ponto 3 na linha S, ok? Achei o ponto 3. Agora eu vou centrar o compasso no ponto 2, abertura 2, 3, vou dar sequência a essa minha curva e vou achar o ponto 4 nessa linha S. Observe, ponto 4, ok? Agora eu vou centrar o compasso no ponto 1 de novo, abertura 1, 4, vou dar sequência a essa minha linha curva e vou achar o ponto 5 nessa linha S. Observe, achei o ponto 5. Agora eu vou centrar o compasso de novo no ponto 2, abertura 2, 5, e vou dar sequência à minha linha curva e paro aí no meio do caminho. Observe que uma gira para a direita, que é o primeiro exemplo, e a outra vira para a esquerda, ok? Ou seja, é uma espiral dextrogira, a primeira, e a segunda uma sinistrogira de 2 centros, ok? Vamos adiante. Espiral. Traçados. Desenvolver duas espirais. Uma dextrogira e outra sinistrogira
de 3 centros. Exemplos passo a passo. No exemplo anterior, eram 2 centros. Traçando uma linha reta, a coisa ficou mais fácil. Nesse caso, são 3 centros. Eu vou ter que traçar 3 linhas, ou seja, eu vou ter que prolongar 3 lados dessa figura. Como é 3 centros, eu vou traçar um triângulo qualquer. Observe, tracei o triângulo ABC. Observe que o sentido da letra já me dá a direção da espiral ABC, sentido para a direita. Está observando? Pronto. E eu tenho 3 lados nesse triângulo, certo? Então eu vou primeiro fazer um pensamento, vou fazer uma prévia antes de fazer definitivamente. Vou fazer uma análise primeiro pensando ali. Vou centrar o compasso sempre na primeira letra, que é o A, e vou abrir até a última letra. Nesse caso, a última letra, a letra C. Bom, então vou fazer mentalmente. Centro o compasso no ponto A, abertura AC, e vou traçar a minha curva, formando a espiral, e vou perceber que meu compasso vai passar na frente de um lado desse triângulo, que seria o lado BA. Observe. Aí eu prolongo o lado BA, certo? Primeiro lado prolongado. Aí eu vou dar sequência. Isso eu estou fazendo mentalmente. Centro o compasso no ponto B, pego lá um ponto que eu deixei no meio do caminho, e vou girando para a direita e vou perceber que ele vai passar na frente de outro lado, que seria o lado CB. Então eu prolongo o lado CB. Ok? Agora eu vou centrar o compasso no ponto C, abertura, o ponto que eu deixei no meio do caminho, vou girar para a direita e vou passar na frente do lado AC. Observe. Então primeiro você tem que saber como prolongar os lados dessa figura, senão não vai dar certo. Pronto, depois que você fizer todo esse raciocínio, você agora vai fazer a conclusão final. Como fazer? Então eu vou fazer tudo o que eu pensei na prática agora. Ponta seca no ponto A, abertura AC, que é o último ponto, e vou girar para a direita e vou esbarrar no prolongamento do lado BA no ponto 1. Observe. Centrei o compasso no ponto A, abertura AC, girei para a direita e parei no prolongamento do lado BA no ponto 1. Certo? Agora eu vou centrar o compasso no ponto B, abertura B1, e vou girar para a direita e vou esbarrar no prolongamento do lado CB. Observe, no ponto 2. Então eu centrei o compasso no ponto B, abertura B1, segui a minha linha curva e esbarrei no prolongamento do lado CB no ponto 2, certo? Agora eu vou centrar o compasso no ponto C, abertura C2, e vou seguir com a minha linha curva e vou esbarrar no prolongamento do lado AC no ponto 3. Observou? Agora eu vou centrar o compasso no ponto A, então eu vou ficar girando assim, ABC, ABC sempre. Vou centrar agora o compasso no ponto A, abertura A3, e vou dar sequência à minha linha curva e vou esbarrar no prolongamento do lado BA no ponto 4. Ok? Agora eu vou centrar de novo o compasso no ponto B, abertura B4, e vou continuar girando aí, ó, e vou esbarrar no prolongamento do lado CB no ponto 5. Aí eu já mostrei que minha resposta está certa. Já concluí minha figura, senão eu vou acabar o meu caderno, certo? Então essa é a primeira espiral, a dextrogira, de 3 centros, dado os pontos, certo? Ponto. Segunda questão, ele colocou aí de novo 3 pontos, que é um triângulo, ABC. Observe que ele já colocou a letra no sentido anti-horário, ABC, está girando para a esquerda. Então essa aí vai ser a sinistrogira. O que é que você tem que fazer primeiro? Saber quais os lados que prolonga. Como você vai saber? Então, você mentaliza primeiro. Ponta seca no ponto A, abertura AC, e vou girar para a esquerda. Quando eu girar para a esquerda, eu vou perceber que eu vou prolongar que lado? Seria o lado BA. Observe, ponta seca no ponto A, abertura C, vou girar para a esquerda, vou passar na frente do lado BA. Observe, prolonguei o lado BA, certo? Agora eu vou colocar o compasso no ponto B, ponta seca no ponto B, vou continuar girando para a esquerda e vou ver que meu compasso vai passar na frente do prolongamento de outro lado, que seria o outro lado CB. Observe. Então eu prolongo o lado CB, certo? Agora, para finalizar o meu raciocínio, centro o compasso no ponto C, pego o ponto que eu deixei no meio do caminho e vou girando para a esquerda e vou passar na frente do lado AC. Então parece simples, mas não é. Se você não prolongar o lado direito, não vai fazer a questão certa. Depois que você faz todo esse raciocínio e prolonga os lados, eu vou agora fechar a figura. Vou fazer tudo o que eu pensei e agora eu vou pôr em prática. Vou pôr em prática, ok?
Ponta seca no ponto A, abertura AC, giro para a esquerda e vou esbarrar no prolongamento do lado BA no ponto 1. Observe. Ponta seca no ponto A, abertura AC, girei para a esquerda e esbarrei no prolongamento do lado BA no ponto 1. Ok? Pronto. Agora eu vou centrar o compasso no ponto B, pegar esse ponto 1 que eu parei aí, eu vou dar sequência a essa linha curva e vou esbarrar no prolongamento do lado CB. Observe. No ponto 2. Pronto. Agora eu vou centrar o compasso no ponto C, abertura C2, e vou dar sequência a essa minha linha curva e vou esbarrar no prolongamento do lado AC, no ponto 3. Observe. Parei no ponto 3. Agora eu vou de novo para o ponto A, abertura A3, vou girar para a esquerda e vou esbarrar no prolongamento do lado BA, de novo. Esbarrei no ponto 4, ok? Agora eu vou centrar o compasso no ponto B, pegar a minha linha curva que eu parei no ponto 4, vou dar sequência e vou achar o ponto 5 no prolongamento do lado CB. Pronto, aí eu já mostrei que defini minha questão. Observe que a primeira é destrogira, gira para a direita, e a segunda, sinistrogira, girando para a esquerda, de 3 centros. Ok? Vamos adiante. Espiral. Traçados. Desenvolver duas espirais. Uma destrogira e outra sinistrogira. Uma de 4 centros e outra de 5 centros. Exemplos, passo a passo. Bom, a primeira é um quadrilátero, que seria 4 pontos. Pode ser um quadrilátero qualquer. Observe que ele colocou aí a letra ABC. Essa letra já está dando sentido da espiral girando para a direita. Verifique bem. Bom, o que é que você tem que fazer daí para frente? Você tem que mentalizar qual lado que você vai prolongar desse quadrilátero para que a nossa espiral fique certinha. Então, observe, centro o compasso na primeira letra, que é a letra A, abertura letra D, que é a última letra, e vou imaginar o compasso girando para a direita e vou perceber que ele vai passar na frente de um lado desse quadrilátero. Eu aí prolongo esse lado, ok? Então vamos ver, ponta seca no ponto A, que é a primeira letra, abre até a última letra, que é a letra D, vou girando para a direita, que é destrogira, e vou perceber que meu compasso vai passar na frente de um dos lados. Que lado seria esse? O lado BA. Então eu prolongo esse lado BA. Ok? Pronto. Agora eu vou centrar o compasso na letra B, vou pegar um ponto imaginário que eu deixei no meio do caminho, vou girando para a direita, e vou perceber que meu compasso vai passar na frente de outro lado, que eu devo prolongar. Que lado seria? O lado CB. Prolongo o lado CB, certo? Agora eu vou centrar o compasso na letra C, abertura a um ponto imaginário que eu deixei no meio do caminho, vou girando para a direita e vou perceber que meu compasso vai passar na frente de um outro lado. Que lado seria? A prolongar o lado DC. Então eu prolongo ele, o DC. E para finalizar, vou centrar o compasso no ponto D, abertura a um ponto que eu deixei imaginário, vou girando para a direita e vou perceber que meu compasso vai passar na frente de um outro lado, o quarto lado que eu devo prolongar. Que lado seria? O lado AD. Ok? Pronto. Depois que você fizer todo esse raciocínio, você vai agora pôr em prática, vai definir a figura. Então eu vou fazer tudo de novo, só que eu vou definindo. Ponta seca no ponto A, que é a primeira letra, abertura a última letra, que é a letra D, traço a minha primeira linha curva, achando o ponto 1 no prolongamento do lado BA. Observe, centrei o compasso no ponto A, abertura AD, girei para a direita e esbarrei no prolongamento do lado BA no ponto 1, ok? Pronto. Agora eu vou centrar o compasso no ponto B, abertura B1, vou girar para a direita e vou esbarrar no prolongamento do lado CB no ponto 2. Observe, centrei o compasso no ponto B, abertura B1, girei para a direita e esbarrei no prolongamento do lado CB no ponto 2, certo? Pronto. Agora eu vou centrar o compasso no ponto C, abertura C2, vou girar para a direita e vou esbarrar no prolongamento do lado DC no ponto 3. Observe, centrei o compasso no ponto C, abertura C2, girei para a direita, esbarrei no prolongamento do lado DC no ponto 3, certo? Para finalizar, vou centrar o compasso no ponto D, abertura D3, vou girar para a direita e vou esbarrar no prolongamento do lado AD. E achei o ponto 4. Observe que aí eu já parei nos pontos.
mas eu vou seguir na mesma sequência até onde eu achar que devo. Então vou começar tudo de novo. Centro compasso no ponto A, abertura A4, vou dar sequência à minha espiral e vou esbarrar no ponto AB de novo, no ponto 5. Observe. Então eu centrei o compasso no ponto A, abertura A4, girei para a direita e esbarrei no ponto 5, no prolongamento do lado BA, ok? E para encerrar agora definitivamente, vou centrar o compasso no ponto B, abertura B5, eu vou girar para a direita e vou esbarrar no prolongamento do lado AC no ponto 6. Veja, aí eu já acho que está o suficiente, o necessário para encerrar minha questão, ok? Pronto. Do lado direito ele colocou uma figura de 5 centros, que é um pentágono. Pode ser regular ou irregular, tanto faz, não importa. Agora eu vou colocar as letras. Ele já deve ter dado as letras. Observe. A, B, C, D e E. Observe que as letras já estão girando no sentido contrário. Olha direitinho. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Centro o compasso. Primeiro mentalmente, centro o compasso no ponto A, abro até a última letra. A última letra, nesse caso, é a letra E. E vou girando para a esquerda. Quando eu perceber que o meu compasso passa na frente de um lado, eu prolongo esse lado. E assim sucessivamente. Ok? Vamos fazer mentalmente, definindo, depois a gente fecha a questão. Centro o compasso no ponto A, abertura AE, vou girando para a esquerda e vou ver que meu compasso vai passar na frente de um lado. Que lado seria esse? O lado BA. Observe. Então eu centrei o compasso no ponto A, abertura AE, fui girando para a esquerda e percebi que meu compasso estava passando na frente de um outro lado desse pentágono, que seria o lado BA, certo? Pronto. Agora eu vou centrar o compasso no ponto B, abertura a um ponto que eu deixei no meio do caminho, vou girando para a esquerda de novo, vou perceber que meu compasso vai passar na frente de um outro lado desse pentágono, que eu devo prolongar. Que lado vai ser esse? O lado CB. Observe. Pronto, já prolonguei dois lados. Agora eu vou centrar o compasso na letra C, abertura esse ponto que eu deixei no meio do caminho, vou girar para a esquerda e vou perceber que ele vai passar na frente de um outro lado, que eu devo prolongar. Que lado seria esse? O lado DC. Ok? Pronto. Agora eu vou centrar o compasso no ponto D, abertura ao ponto que eu deixei no meio do caminho, vou girar para a esquerda e vou ver que eu vou passar o meu compasso na frente de um outro lado que eu tenho que prolongar. Que lado seria? O lado ED. E para finalizar, eu vou centrar o compasso no ponto E, vou pegar o ponto que eu deixei no meio do caminho, vou girar para a esquerda e vou ver que eu vou passar o meu compasso na frente de outro lado, finalizando, que seria o lado AE. Observe, você vê que é uma sequência, eu centro o compasso no ponto A, B, C, D e E, certo? Pronto. Agora eu vou definir a figura. Ponta seca no ponto A, já vou fazer definitivamente. Ponta seca no ponto A, abertura AE, traço a minha curva, girando para a esquerda e esbarro no prolongamento do lado BA no ponto 1. Observe, ponto 1. Agora eu vou centrar o compasso no ponto B, abertura B1, vou girar para a esquerda e vou esbarrar no prolongamento do lado CB, no ponto 2. Observe. Esbarrei no ponto 2. Agora eu vou centrar o compasso no ponto C, abertura C2, girando para a esquerda, dando sequência à minha linha curva, e vou esbarrar no prolongamento do lado CD, no ponto 3. Observe. E agora eu vou centrar o compasso no ponto D, abertura D3, vou girando a minha linha curva para a esquerda e vou esbarrar no prolongamento do lado ED. Observe, no ponto 4. Ok? Agora eu vou centrar o compasso no ponto E, abertura E4, vou girar para a esquerda e vou esbarrar no prolongamento do lado AE, no ponto 5. Observe. Certo? Agora eu vou centrar o compasso no ponto A de novo, já estou voltando. Abertura A5, vou girando para a esquerda e vou esbarrar no prolongamento do lado BA, no ponto 6. Observe. Pronto. Aí eu já encerrei a questão por aí. Já mostrei que acertei a questão, não precisa mais seguir em frente, senão eu vou acabar meu caderno. Ok? Vamos adiante. Espiral utilitários. Observe a presença de espiral na parte superior do anel, no formato da resistência de chuveiro elétrico e no abridor de garrafa na parte do saca-rolhas. Observe direitinho o anel, a resistência do chuveiro e o saca-rolhas bem ali no abridor de garrafa. Ok? Vamos ver um outro exemplo interessante.
Veja aí agora uma curiosidade, que o avião vem chegando e formando espirais com as nuvens misturado com a fumaça, ok? Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!